Vamos começar a leitura do capítulo 4 do livro de Gênesis, com palavras em hebraico. Vamos aprender mais coisas espirituais do testemunho de Adão e Eva. E agora nós vamos ver o testemunho de Caim e Abel, dos filhos de Adão e Eva, quando eles foram expulsos do paraíso. Só lembrando, gente, que tudo que a palavra ensina aqui nesses capítulos é para nos mostrar a malignidade do pecado. O pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. E agora a gente vai ver o pecado aí, ó, se estendendo para os filhos de Adão e Eva. Essa é a perspectiva celestial das Escrituras, como a gente vai analisar aqui nesse capítulo 4. Então vamos começar. Abel e Caim. Coabitou Yadá. Vamos ver de novo aqui essa palavra Yadá. Nós já vimos essa palavra lá no estudo de Gênesis 3. Acompanhem o estudo de Gênesis 3, que tá bem legal, quem ainda não acompanhou. Conhecer, aprender, cernir, estar familiarizado, ter conhecimento. Então, coabitou, Aleph Tav, o homem, Adam, Aleph Dalet Mem Sofit, Adam, com Eva, Rava, ou Rua, no hebraico antigo. Vê como nesse caso aqui tá bem diferente, né? Por que será que tá bem diferente? O Vav tem som de U. Então, a gente vai ler, vamos ver aqui, ó, só pra gente recapitular. Rua, Het, Vav, Re, Rua. Lembra, rua. E significa vida ou vivente. Então, coabitou Adão com Eva, sua mulher, Xaxá ou Axá. Esta concebeu Hará. Vamos ver Hará? Vamos pegar aqui a ferramenta. Vamos pegar aqui o pincelzinho. Hará. Leitura silábica da direita para a esquerda. Re, resh, re. Hara, hara. E o que significa? Conceber, engravidar, gerar, estar com a criança, ser concebido. Também no sentido de conceber, imaginar. Hara. Vamos voltar para o texto. Esta concebeu, Hará, e deu à luz, Yalad. Yalad. Nós já vimos esta palavra, mas vamos ver mais uma vez. Yalad. Yud, Lamed, Dalet. Yalad. Significa dar à luz, gerar, parir, produzir, estar em trabalho de parto. Dar à luz, referindo-se ao nascimento de uma criança, referindo-se ao sofrimento e referindo-se ao perverso no comportamento. Gerar, levar ou ajudar a dar à luz. Atuar como parteira, ser nascido. Opa, deixa eu arrumar aqui, gente. Bom, basicamente são esses sentidos de Yalad. Deu à luz, Yalad, a Caim. Olha aqui, primeira vez que aparece Caim. Vamos ler como é que é? Kuf, Yud, Nun Sofit. Cain. Ou Kin, se a gente for fazer aqui, ó, a junção do Kuf com Yud. Mas no caso, Cain. E o que significa? Possessão. Aqui, gente, possessão não é no sentido de ser possuído, mas porque Caim foi dado como possessão, como filho
filho mais velho de Adão e Eva, e o primeiro homicida, o qual assassinou seu irmão Abel. Basicamente, esse sentido que nos importa agora. Então, Caim deu a luz a Caim. Aqui, gente, é importante a gente ver aqui exatamente como o texto diz. O que o texto diz? Adão coabitou com Eva. Fato. Aqui está o fato. Adão coabitou com Eva. E Eva deu à luz Caim. Fato, gente. Aqui é o fato bíblico. As heresias por aí contam uma história totalmente diferente, mas aqui o texto é bem claro. O texto está à luz e a luz revela a verdade. Esta é a verdade. É nisso que a gente tem que se ater. No fato bíblico. A luz. Aí a gente vai ler o texto e aí sim vamos buscar sabedoria do Espírito para compreender aqui toda essa questão de Caim e Abel, sem cair nas heresias. É assim que a gente faz a leitura bíblica aí, com discernimento, com temor, né? O fato é que Adão coabitou com Eva, está escrito. E Eva concebeu e deu à luz a Caim, está escrito. As escrituras, elas são verdade. A palavra é a verdade, como o Messias diz, e como também a gente lê na Antiga Aliança também. O Messias, ele usou os escritos da Antiga Aliança para dizer, está escrito. É nisso que nós devemos nos ater e nos apegar, porque Satanás, ele vai questionar o que está escrito. Lembra que a gente aprendeu no episódio 3, no capítulo 3 do livro de Gênesis? O Criador dá uma palavra à luz, ali, para todos verem. Vem a serpente e fala, não é bem assim, tem coisa escondida. Em resumo, né? É isso que a serpente faz em todos os tempos. Não, é isso que a Bíblia diz? É isso que o Criador diz? Não é bem assim. Não é bem assim, não. Tem coisas em oculto, vocês vão ter poderes especiais. Não é assim que Satanás vem operando, gente? Em todo o tempo? Então vamos ficar de olho, porque o Messias, ele usa as escrituras para refutar Satanás, e da mesma forma nós também devemos fazer. Então, está escrito, Adão coabitou com Eva e esta concebeu e deu à luz a Caim. Isso é o que está escrito. O que tiver fora disso é engano. É assim que a gente se protege das heresias. Então, disse Amar, adquiri Caná, vamos ver aqui Caná mais uma vez, Caná, Kuf, Nun, Re. Obter, adquirir, criar, comprar e possuir. Tá vendo? Porque Caim tem um sentido de possuir, porque foi dado a Eva o filho, o primeiro filho varão. Foi o primeiro filho. Ok, gente? Adquirir, possuir um varão, um homem, Ish. Aish, ou Ish com o Aleph mudo. Aqui foi o primeiro, Caim foi o primogênito de Adão e Eva. Com o auxílio, Aleph Tav de Yahweh. Yud Rei Vav Rei. Vamos para o verso 2. Hoje a gente vai fazer a leitura do 1, do 2 e do 3. Vamos ir fazendo as leituras assim de 3 em 3 versos, porque aí fica mais fácil de vocês aprenderem aí com mais detalhes esses versos. Verso 2. Depois, Yasaf. Vamos ler mais uma vez aqui? Yud, Samer, P, Sofit. Tem essa grafiazinha diferente. I, Yud, Samer, P, Sofit. Sofit é porque vem no final. Yasaf.
PH ou som de F também. Tem som de P ou de F. Aqui a transliteração tá igualzinho. Só que aqui não é um C, seria S, Yasaf. E o que significa acrescentar, aumentar, tornar a fazer. Juntar-se, ser reunido, será adicionado, aumentar, acrescentar. Depois, acrescentando, aumentando, como nós vimos aqui na palavra Yasaf, deu à luz, Yalad, dá à luz, a Abel. Ok, gente? Aqui o texto está bem claro. Primeiro veio Caim, o primogênito. Depois acrescentou mais um para a família, Abel. Todos os dois são filhos de Adão e Eva, conforme está escrito no texto. Cuidado com as heresias. As heresias vão encaminhar para o entendimento que afasta a pessoa do pecado, do discernimento do pecado, sendo que o texto é para a gente entender a malignidade do pecado. O pecado é a mensagem principal das Escrituras, juntamente com a salvação e a expiação de pecados. Essas duas coisas fazem parte do plano de salvação. É nisso que nós devemos focar a nossa atenção. É isso que está à luz. A verdade está à luz, porque o Criador se revela na luz. Agora, Satanás está nas escondidas, no oculto, no segredo, no iniciático. Satanás está lá. Qual que é a inclinação da carne? Para o oculto, para o poder. Não é assim? Não foi isso? Por isso que Eva caiu? E assim as pessoas vão caindo em todos os tempos. Não seja assim com quem está aqui compreendendo a palavra direitinho. A verdade está à luz, está escrito. É assim que nós devemos fazer. Está escrito. Se Eva tivesse falado, está escrito. Só que no caso dela não ia ter nada escrito, né? Mas ela fala assim, o Criador falou, não comerei. Não comerás da árvore, eu não vou comer. Aí nada disso tinha acontecido. Então, com base nessa queda de Eva e de Adão, a gente pega o caminho oposto. Assim fica fácil de entender, né, gente? Então, acrescentou, colocou mais um. Deu à luz a Abel. Vamos ver como que é o nome de Abel? Aqui. Bet, Lamed, Rabal. E aqui trocou A pelo E no moderno e ficou Hebel. E aqui tem sentido de fôlego, segundo o filho de Adão e Eva, morto por seu irmão Caim. Essa é a única definição para o nome de Abel. E ele foi pastor. Olha que interessante, aqui já começa a esclarecer aí algumas coisas referentes às escrituras. Vamos ver como é que a gente lê. Resh, Ayan, Re. Vamos de novo? Re. Ra-a. E o que significa? Apacentar, cuidar, pastar, alimentar. Cuidar no sentido de pastorear, referindo-se ao governante, o mestre, referindo-se ao povo como rebanho. Pastor, aquele que cuida dos rebanhos. Alimentar, pastar. Ok? Associar-se com um amigo e um amigo especial. Ok, aqui é no sentido de ser pastor. Olha aqui, ó, já apontando para quem? Messias. Toda a escritura fala do Salvador. Não é isso?
Vocês não creem em Moisés? O Messias falando para os fariseus, se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim, porque sobre mim escreveu ele. Muita coisa nas escrituras apontam para o Messias, apontam para o sacrifício do Messias. E assim a gente confirma e faz todos os paralelos para confirmar a vinda do Messias com a antiga aliança. E ele foi pastor de ovelhas. Vamos ver ovelhas? Aqui, vamos ler, ó. Tzav, Tzad, Aleph e Nun Sofit. Como é que a gente lê? Tzan, Tzan. Aí aqui, na transliteração moderna, ficou Tzona. Mas a gente tira esse Ozinho e coloca o A. Tzana. Aqui tem uma outra forma de grafia que tem o Vav aqui depois do Aleph. E aí é onde eles pegaram esse som de O, né? O Tzan, Tzan, com o som de O. E o que significa? Rebanho de gado miúdo, ovelha, ovinos e caprinos, rebanhos. Ou referindo-se a uma multidão, rebanho. Vamos continuar o texto. E Caim era lavrador, Abad. Abad, a gente já viu, mas é importante a gente ver de novo essa palavra, porque vai aparecer muitas vezes nas escrituras. Abad, Ayan, Bet e Dalet. Abad. E o que significa trabalhar, servir, labutar, fazer trabalhos, trabalhar para outro, servir a outro com trabalho. Servir como subordinado, servir ao Criador, servir como tarefa levítica, serviço do tabernáculo. Trabalhar, referindo-se ao solo, cultivando o solo. Fazer trabalhar, servir como subordinado, ser levado, induzir a servir. Olha só o tanto de definição que nós temos para Abad. E Caim era Abad, era servo da terra. Aqui colocou só lavrador, mas nas duas palavras que aparecem, a melhor tradução seria servo da terra. Adamá, vamos ver Adamá? Mais uma vez. Adamá. Aleph, Dalet, Mem Sofit, Mem Sofit, Re. Adamá. Adão foi tirado de Adamá. Adão foi tirado da terra, ele é da terra, é o homem natural que foi feita alma vivente por conta do sopro do Criador. Mas Adão é da terra, Adão não é dos céus, como a gente também pode ler nos escritos da Nova Aliança. O primeiro homem é da terra, do Adamá, é o que está escrito. Cuidado com as heresias. O que está escrito? Adão veio da Adamá, que é terra. É o primeiro é o que vem da terra, é o natural. Depois é o espiritual, que veio com o Messias e o Espírito Santo. Assim fica mais fácil de entender, né, gente? Então, Adamá, solo. Em geral, lavrado produzindo sustento. O solo fértil, né? Aquele solo que produz. A terra, toda a terra. Em geral, são essas definições. Então, vocês viram aqui, né? Abel era pastor, líder, cuidar de ovelhas, e Caim era servo da terra. Na perspectiva celestial, como que a gente compreende isso? Aqui já era o Criador revelando para a gente realidades espirituais, como testemunho para a posteridade. Parece ser um pouco difícil de entender essas coisas no começo, mas se vocês acompanharem aí os outros vídeos, vocês vão começar a
entender melhor, a fazer separação entre perspectiva celestial e perspectiva terrena. Porque o Messias, no Evangelho, ele está sempre fazendo diferença entre perspectiva celestial e do reino. Tem as coisas da terra e tem as coisas dos céus. As coisas dos céus referem-se à vida eterna. As coisas da terra referem à vida neste mundo. Basicamente, é assim que nós devemos compreender. Então, aqui o Criador já está revelando, ó, Abel, ele era cuidador das ovelhas, e Caim, ele era servo da terra. Abel era do reino, Caim era da terra. E agora a gente vai para o verso 3. Aconteceu que no fim, Kuf Tzad, fim, fim, no fim, referindo-se ao tempo. Aqui é interessante essa palavra Ketz, porque ela é pouco usada, mas aqui refere-se a fim mesmo, fim do tempo. E fim referindo-se ao espaço. Interessante, né? Bem diferente daquela palavra que a gente tem nas escrituras referindo-se a perpétuo. Perpétuo, aquele perpétuo, quando a gente lê perpétuo, ele é que seja eterno enquanto dure. Por isso que as leis levíticas eram estatuto perpétuo para o testemunho terreno. Veio o Espírito, começou uma nova coisa. Por isso que não está tendo mais serviço levítico. Foi eterno enquanto durou a perspectiva terrena. Veio a perspectiva celestial do Espírito, a pessoa já passa, a vida já passa a ser eterna e não mais enquanto durar a vida na carne. Dá para entender, gente, esse entendimento aí, esse discernimento? Por isso que é importante aprender a dividir aí, ó, vida na terra e vida celestial. Se a gente aprende aí, ó, a discernir essas duas perspectivas, a gente consegue entender melhor. Às vezes, a gente vai precisar entender perspectiva terrena com o Espírito. Por quê? Porque aqueles que receberam o Espírito, eles vivem na terra, na carne, mas eles são guiados pelo Espírito. Agora, quem vive na terra e não tem o Espírito, vive só para a terra. É servo da terra, é como Caim, servo da terra. Quem vive para o Espírito anda como Messias, pastor de ovelhas, pregando o Evangelho. Basicamente, esse entendimento. Aqui a gente pode aprender isso. Perspectiva celestial em Abel e perspectiva terrena em Caim. Bem simples, né? Bem simples, como deve ser o entendimento das Escrituras. E no fim de uns tempos e de uns dias, aqui é dias, e no fim de uns dias, já lemos, né? Yud, Vav, Mem, Sofit. No fim de uns dias, trouxe Bet, Vav, Vav, ai, não deu aqui, peraí. Vav, ixi, o Vav ele é fininho, né? E Vav, tá dando pra ver, né, gente? E o Aleph, Bu, ou Buá. Se a gente colocar o som aqui do Aleph, Buá. Aqui foi transliterado como Bo, que é ir para dentro, entrar, chegar, ir, vir para dentro. Alcançar, ser enumerado. Tem outras definições aqui. Ser trazido para dentro, introduzido. Esses são os significados principais. Então, ele trouxe para dentro. Caim trouxe do fruto, peri, a gente já viu, né? Mas vamos ver mais uma vez, ó. Peri, P ou Fê, Resh, Yud. Como que a gente lê?
fari, fari, peri ou feri. E significa fruto, o produto do solo. Fruto como descendência, filhos, geração, ou fruto como ações. Aqui é importante, ó. O fruto também é entendido como ação, obra, comportamento. Então, ele trouxe do fruto da terra. Aqui, gente, a gente pode entender como uma grande parábola. As escrituras, elas estão à luz para a gente ver aí a verdade às claras. Mas a gente precisa ler, estudar bastante as escrituras para a gente conseguir compreender a mensagem do testemunho. É uma mensagem que foi literal, mas ao mesmo tempo o Pai nos revela realidades espirituais que está à luz. Mas para entender, precisamos conhecer bem as escrituras. Assim fica fácil, né? Assim fica fácil de entender. Então, conheça bem toda a escritura, que vai conhecer bem o que a gente pode entender assim, né, de um sentido mais profundo da palavra. Porque toda a escritura aponta para o Messias. Isso a gente tem que ter sempre em mente. Toda a escritura aponta para o Messias. Então, aqui, ó, Caim trouxe do fruto da terra. Adamá, uma oferta. Oferta, vamos ver. Mem, num, num, ret, re. Manahá. Veja que aqui está bem diferente da versão da transliteração moderna, né? Aqui está minhá e aqui está manahá. Significa o quê? Repartir ou presente, tributo, oferta, dádiva, oblação, sacrifício. Presente, dádiva, tributo, oferta de cereais. Então, trouxe Caim aí uma oferta a Yahweh, Yud-Hei Vav-Hei. Vamos recapitular aqui o 3. Caim levou ao Criador do fruto da terra. Como que a gente pode interpretar isso também de uma forma mais profunda? Caim, que era o homem da terra, o primogênito, ele ofereceu ao Criador as ações segundo as coisas da terra. Nós podemos interpretar dessa forma. Para entender a palavra de uma forma mais profunda. E isso daí foi o que nós vemos acontecendo também, né? O primogênito, que seria, né, Israel como um povo, que às vezes ele é colocado ali como primogênito, mas é o primogênito da terra. Não é dos céus, é da terra. O primogênito dos céus, quem é? O Messias. Ele veio dos céus. Primeiro o natural, depois o espiritual. Primeiro Caim, servo da terra, depois Abel, pastor de ovelhas. Olha que lindo isso, gente. Olha o tanto de coisa que a palavra nos revela aqui. Bom, aqui eu vou finalizar o verso 3 e no próximo estudo vamos ler o verso 4, 5 e 6, que vai tratar da oferta de Abel. Aí vocês vão ver o que Abel ofereceu para o Criador. Um grande abraço para vocês e até o próximo estudo, se o Altíssimo quiser. Tchau, tchau.